O governante da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está nos Estados Unidos, conforme nós sabemos. Participou ali da cúpula da ONU, fazendo o seu discurso ali, em boa medida apresentando os seus 10 pontos para a paz, no contexto ali do seu discurso, e tem encontro hoje com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e na sequência também terá um encontro com Kamala Harris, que é potencial presidente, infelizmente, dos Estados Unidos, conforme nós sabemos. Então, nós temos que o Zelensky está nos Estados Unidos, conversará com Joe Biden, onde ele irá apresentar, conforme se discutiu aí, o seu plano de vitória, e também na sequência para Kamala Harris, enfim. Está no roteiro a possível discussão, né, encontro entre Zelensky e Donald Trump. Entretanto, não há nada confirmado, pelo menos é o que nos parece até agora. Embora nós tenhamos que Zelensky tem um apoio aberto de Joe Biden, inclusive os Estados Unidos destinou ali, mas no caso não é alguns bilhões, não chegou a bilhões não, mas mais dinheiro para a Ucrânia no contexto da guerra. E mais ainda, nós temos que Kamala Harris já fez abertamente os seus discursos dizendo que apoiará o Zelensky, a Ucrânia e assim por diante. E mais, Kamala Harris, ao longo do debate que houve recente, diz que se o Trump fosse o presidente dos Estados Unidos, o Putin estaria sentado em Kiev, né? De modo que, eventualmente, o governante dos Estados Unidos, o Trump, caso fosse, não daria o apoio necessário para a Ucrânia diante na concepção de Kamala Harris, agressão russa, tá certo? Então, há essa enorme dificuldade de entendermos para onde Donald Trump irá levar a sua política internacional caso ele seja eleito. E mais, Donald Trump tem dado algumas declarações que, de certa maneira, tem feito muitos atribuíram ao Trump a pecha de ser Rousseff, ou seja, Donald Trump é alguém que trabalha a serviço de Moscou. É nesse nível que nós temos as acusações contra Donald Trump, uma vez que Donald Trump diz que os Estados Unidos não deveria estar participando desta guerra, tá certo? No caso aí, através do apoio que dão para a Ucrânia. É sobre isso que nós iremos comentar aqui. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica, tá? Pessoal, nós temos então um outro recado aqui importante para vocês, que é o seguinte: tem o nosso e-book, um material específico, não é, de geopolítica para quem quer aprender em profundidade. Aliás, um dos textos que eu recomendo é o próprio livro do Donald Trump, não é? Não está no meu e-book que eu escrevi ali para o pessoal que quer aprender geopolítica, mas tem um texto do Trump, que é um livro que saiu no Brasil com o título Estados Unidos Grande Novamente, né? Que é justamente um movimento ali liderado pelo Donald Trump, que é o MAGA, né? E ali, nesse livro que é de 2016, ele diz o que fará no seu governo. E boa parte do que ele fez ao longo do seu governo, 2017, 2018 e assim por diante, estava já descrito no livro, não é? Então vale muito a pena dar uma olhada no livro que o Trump escreveu, porque revela muito aí do que acha, do que pensa Donald Trump a respeito da questão da política internacional. Você conhecia esse livro? Não é? Escreva aí embaixo e vamos aqui falar sobre as questões de geopolítica. Pessoal, nós temos então uma incógnita a respeito do Donald Trump, se ele irá dar continuidade ao apoio para a Ucrânia. Isso certamente tem feito com que o Zelensky não durma muito bem, com certeza, né? Até porque sem o apoio dos Estados Unidos, certamente a Ucrânia perde a guerra de modo muito tranquilo, não é verdade? Uma vez que, graças a todo o apoio ocidental em boa medida para a Ucrânia, que a Ucrânia tem conseguido resistir ali, aí já entraremos para o terceiro ano, aniversário da guerra, não é? No caso da operação especial, segundo o Putin, enfim, na Ucrânia e tal. Então, se não houver o apoio dos Estados Unidos, não é? A Ucrânia perde a guerra, conforme eu afirmei. Talvez, se não perder, certamente a vida na Ucrânia fica mais difícil. Não é? Alguém vai dizer, não, mas a Ucrânia buscaria apoio junto a outros players do tabuleiro da política global. Pode ser, não é? Entretanto, ficaria mais difícil, sem dúvida, a questão da Ucrânia, perfeito? Ficaria mais difícil, sem dúvida, para a Ucrânia se ela não tiver o apoio, não é? Dos Estados Unidos. Isso é importante. Agora, nós temos aí um dos encontros entre o Zelensky e o Donald Trump. É claro que isso daí precede 2022, momento quando o cenário da política internacional na concepção do Trump era muito mais pacífico e estável. Inclusive, na concepção de Donald Trump, a guerra é culpa do Joe Biden, que é um governo fraco e assim por diante, que atraiu a fragilidade
tá certo, norte-americana para cima de aliados americanos, no caso a Ucrânia. Enfim, esta é a posição do Trump. E aí Trump diz, conforme nós observamos, que se eleito vai ligar para o Zelensky e vai ligar para o Putin e a guerra acabará em 24 horas. Resta saber quais são os meios, não é, que eventualmente o Trump iria empregar para que realmente a guerra acabasse em 24 horas. É difícil de nós sabermos. Ocorre que talvez nós não estejamos nos tomando, né, percepção e não estamos tomando conta, que é o seguinte, né? A guerra existe à medida em que os políticos tentam responder a anseios populares. Nós temos, num primeiro momento, sim, boa parte da população dos Estados Unidos apoiando a guerra de maneira bastante considerável, né? Embora nós tenhamos o apoio em relação à Ucrânia por parte da população americana, o que nós assistimos ao longo da guerra foi uma diminuição do apoio, eventualmente, que os países, ou no caso a população nos Estados Unidos, daria a guerra e assim por diante. E é nessa perspectiva que nós temos a bandeira do J.D. Vance, que é o atual candidato a vice-presidente na chapa de Donald Trump, que, segundo o J.D. Vance, o apoio que os Estados Unidos dão para a Ucrânia é desmedido, não é? E tem que ser repensado, enfim. E claro, ele é acusado de Rousseff, aquela coisa toda, conforme nós observamos, não é? Então, em boa parte, Donald Trump, pelo que nos parece, pretende surfar numa perspectiva populacional nos Estados Unidos, junto a certo eleitorado, de que os Estados Unidos não deveria se envolver junto à Ucrânia. E todo o dinheiro gasto com a guerra na Ucrânia deveria servir para resolver problemas no território dos Estados Unidos. E não, eventualmente, numa guerra longínqua e assim por diante. É um fato curioso isso, que Donald Trump tem sido acusado, inclusive, até de ter uma visão isolacionista junto aos seus rivais nos Estados Unidos, não é? Entretanto, não é? Eu gostaria que nós também pensássemos, para lá, ainda que Donald Trump seja acusado de isolacionista, há uma certa desonestidade nisso. Por quê? O que Trump propôs desde o início é que os países da OTAN deveriam também ajudar a pagar os custos financeiros da OTAN. Isso é isolacionismo, é tentar dividir a conta, até porque é custoso, é caro, tá certo? Enfim, então eu acho que isso não tem sido levado em consideração, uma vez que, poxa, né? Tanto é que nós vemos aumentar o orçamento militar de países da OTAN, não é? Em boa parte, este aumento se dá por conta das pressões aí do governo dos Estados Unidos, no contexto do mandato de Donald Trump, enfim, tá certo? Pessoal, então vamos observar aqui, na sequência, algumas imagens, tá certo? Nós temos, hoje, conforme menciono, dia 26 de setembro de 2024, não é? Muitas pessoas comentaram que seria legal que nós mencionássemos as datas no contexto aí dos nossos vídeos, enfim. Então, principais assuntos envolvendo a Rússia e a Ucrânia diz respeito justamente aí na questão diplomática. No fronte de guerra, nós temos a Rússia avançando na região de Vuhledar, fazendo ataques na região de Toretsky, tá certo? E também na região de Zaporizhia, fazendo ataques na região de Kupiansk, ou seja, em todo o fronte de guerra, não é? A linha de guerra tem 1000 quilômetros, não é? E esses pontos que eu cito aqui, pelo terceiro dia consecutivo, nós temos uma tentativa russa significativa de tentar avançar, em especial em Vuhledar e em Toretsky, tá certo? E a contraofensiva ucraniana também, que ocorre ali na região de Kursk, conforme nós estamos observando. Mas, mesmo em Kursk, pelo que parece, a guerra está também congelada em boa medida, não é? A guerra está congelada. Existem reclamações aí por parte das forças militares da Rússia de que, não, pera lá, nossas fortificações construídas ali em Kursk e abandonadas, agora ocupadas pela Ucrânia, serão difíceis de nós retomarmos e assim por diante, não é? Se referindo em especial à região de Kursk, tá? Bem, sempre nós observamos os mapas dessas regiões, não é? Mas não foi o caso aqui agora. Vamos avançar aqui para observar um detalhe curioso, não é? Uma das falas do Donald Trump é de que, não, pera lá, a Rússia não perde guerras. E aí eu fiz questão de trazer aqui 4 exemplos, ok, de derrotas muito consideráveis que a Rússia sofreu, não é? Uma lá no século XVIII ainda, a Guerra Russo-Otomana, tá? Ou ainda no século XIX, a Guerra da Crimeia. Alguém vai falar, não, mas o Napoleão está entre as duas. Então a Rússia perde a guerra otomana, vence a guerra contra o Napoleão, ok? Né? E por sua vez, na sequência ali a guerra da Crimeia, a Rússia perde território da Crimeia. Tudo bem?
que aliás é objeto de disputa conforme nós estamos vendo até agora, né? Depois nós temos a guerra russo-japonesa, que a Rússia perde, né? Inclusive um dos motivos ali que vão culminar na tal Revolução Russa de 1917, certo? Conforme diria o Dostoiévski, quando os demônios chegam ao poder, não é? O livro do Dostoiévski, clássico da literatura russa, incrível, vale a pena dar uma olhada. Ele não está falando da guerra, não tem nem cabimento, porque o livro é bem anterior. Ele se refere justamente aos revolucionários, enfim, né? Enfim, então nós temos aí a guerra russo-japonesa, que foi perdida pela Rússia, e também a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra que houve entre Rússia e tal, nós temos que a Rússia perde. Aliás, lembrando aqui ainda, vale mencionarmos a questão do Afeganistão. Por algum motivo a Rússia venceu a guerra do Afeganistão, gente? Não. Então, pera lá. Essa ideia de que a Rússia não perde guerra por conta do general inverno que nós visualizamos aí, tá certo? Nessa capa do jornal, tá certo? Nós temos que, pera lá, não é bem assim, né? A Rússia pode perder guerras, sim, né? Enfim, então é um tanto fantasioso essa questão de que a Rússia não perde guerras, tá certo? Tudo bem? Não existe Davi que não possa vencer os Golias que existem no mundo. Esse é um ponto importante, enfim, né? Na sequência aí, observando que Donald Trump, apesar de ter sido, né, acusado agora recentemente de defender a Rússia e o projeto de Putin, blá blá blá, há um tanto de exagero e sentimentalismo nisso, né? Talvez essa ambiguidade do Trump é para não se comprometer e tentar eventualmente trazer uma proposta distinta em relação à Ucrânia e tal, para angariar votos de eleitorados, certo? Talvez, claro, o Trump não queira envolver os Estados Unidos na guerra, e por isso talvez buscar a paz também, é ponto importante, não é? Bem, de qualquer maneira, nós temos o seguinte, que eu quero que nós observemos também. Donald Trump fez sanções contra a Rússia em 2017, em 2018 e em 2019. Eu peguei 3 exemplos aqui. Donald Trump governa entre 2017, 2018 e 2019. E em todos os anos do governo Trump, ele impôs sanções à Rússia. No caso ali, a primeira que nós vimos ali é uma sanção em relação à Crimeia, inclusive, condenando a Rússia por conta da guerra de 2014, não é? Condenando a Rússia também no que diz respeito a fornecimento de armas para os apoiadores de Bashar al-Assad na Síria, não é? No caso de 2018, nós temos ali ataques, no caso, cyberataques atribuídos à Rússia, a Moscou, e sanções do governo americano contra cidadãos russos e tal, que seriam responsáveis por tais pelos tais cyberataques, que diz respeito também um pouco à questão lá de 2017, não é? Em 2019 a gente tem também, inclusive de modo bastante firme, não é? O Donald Trump foi contra a construção do gasoduto Nord Stream 2, que liga o território da Rússia ao território da Alemanha. Por quê? O Trump falava o seguinte: não, se vocês construírem esse gasoduto, vocês vão ficar dependendo da Rússia, né, para comprar gás da Europa. E quando começou a guerra lá em 2022, enfim, o que nós assistimos foi justamente, não é, uma Rússia que tinha a Europa muito dependente do seu gás, tá certo? Enfim, então o Trump acertou ali, na minha opinião, nesse contexto aí, tá bom? Aliás, a propósito, o governo Trump é um dos que mais impôs sanções contra a Rússia. Diante do governo Trump, o que ele foi, não dá para dizer que Donald Trump é alguém que passou o pano para a Rússia, tá certo? Embora as sanções no governo Biden continuaram, não é? Tanto é que as últimas sanções ali em 2022 é o que justifica, em boa medida, esse ter sido esgarçado e a operação especial da Rússia no Donbass. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou pedir a você que deixe o like e se inscreva no nosso canal, tá certo? Eu convido você mais uma vez a adquira o nosso e-book, um material de qualidade e excelência para você aprender tudo sobre geopolítica, saber como estudar. O link está na descrição do nosso vídeo, tá bom? Dê uma olhada aí. E eu vou, reiterar, divulgo o nosso trabalho aqui para as pessoas que gostam de geopolítica. Mas é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.